a palavra para ser combustível, abraçar e encorajar o nosso coração é persistir. Tempo de permanecermos persistindo. Persistindo na palavra que recebemos. Persistindo nas promessas de um Deus que é fiel para cumprir cada uma delas. Persistindo em oração. Persistindo em perseverança. Mesmo também quando não temos a percepção de que algo está acontecendo. Muitas vezes o crescimento ele se dá quando ninguém está vendo. As raízes elas se tornam e ficam cada vez mais profundas. E não é algo que é aparente, não é algo que é visível. Então também somos chamados a persistir, mesmo quando aparentemente eu não vejo e nem percebo nenhuma movimentação. E hoje então, talvez tantos corações precisem ouvir essa palavra, precisam permanecer persistindo, mesmo exaustos e cansados, e muito mais que coragem para começar algo, como nós iniciamos essa jornada há tantos dias atrás, é permanecer. Nós precisamos de coragem para continuar, e precisamos ainda muito mais de coragem para terminar, para persistir, mesmo quando no meio disso tudo as coisas pareçam estar talvez até mais difíceis. Mas precisamos ter a certeza, a confiança e persistir no chegar até o fim. É muito fácil começar as coisas, mas nós precisamos de persistência para continuar e terminá-las. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo delas. Mais que começar, é terminar aquilo que nós começamos. Não podemos ser aqueles que começam muitas coisas e ficam pelo meio do caminho, param no meio do caminho, porque as dores, as tragédias, as circunstâncias difíceis, elas exercem sobre nós muralhas que nos impedem de prosseguir. Eu quero compartilhar com você um texto que encheu meu coração de Hebreus, no capítulo 3. Ele fala ali a respeito da circunstância específica, de não permitir o seu coração ser endurecido. Então eu quero dizer hoje para você, não permita que o seu tempo difícil, a sua circunstância, a sua dor endureça seu coração e impeça de você de persistir, e impeça você de continuar, e impeça você de prosseguir. E ali ele diz, no verso 14, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Quando você começou essa jornada, quando você começou algo da parte de Deus, quando você começou o ministério, quando você começou o casamento, quando você começou muitas coisas, como estava a sua confiança em Deus ali naquele momento? E à medida que caminhamos, muitas vezes as coisas ficam mais difíceis, o estreito, ele passa a ser uma realidade na nossa vida, e por isso, muitas vezes, desistimos no meio do caminho. Mas ei, olha o que o texto está dizendo. Só seremos participantes de Cristo se mantivermos firme. É o manter firme. É permanecer com a nossa confiança nele, que depositamos lá no início de todas as coisas. No início de quando começamos algo, no início de quando começamos um projeto, no início de quando começamos a viver uma palavra que ele colocou em nosso coração. Se mantivermos firme até o fim. Não até o meio, não é até uma parte, mas é até o fim. Nós somos daqueles que não retrocedem. Sabe essas pessoas que começam as coisas e não terminam? Sabe essas pessoas que começam um monte de coisa, começam a leitura de um livro, começam uma jornada, começam um propósito e param no meio do caminho porque tem mensagem demais, porque tem grupo demais, porque tem um monte de coisa para fazer e não pode parar para ler um livro, não pode parar para escutar um áudio, não pode parar para fazer um devocional, ter um tempo de qualidade com Deus. Um inconveniente, algo que traz algum desconforto no meio do processo. E aí é o suficiente para fazer com que as pessoas parem. Precisamos parar com isso hoje. Precisamos quebrar esse ciclo agora. Nós precisamos ser esses que o autor aos Hebreus está dizendo. De manter firme a nossa confiança. A mesma que depositamos no início. Permanecer até o fim. Nós precisamos permanecer até o fim. Não é o problema que vai nos parar. Não é a dor que vai nos parar. Não são os gigantes que vão nos parar. Pode haver muralhas, elas não vão nos parar. É tempo de persistir. Não desista. Não desista. E que essa verdade seja uma realidade para mim e você. Nos tornaremos e seremos participantes de Cristo. Porque seremos aqueles que mantiveram firme até o fim a confiança que depositamos desde o início. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.